Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo de número 14. Mateus de número 14. Vamos ler um texto, que é um daqueles textos da Bíblia, que eu creio que todos nós conhecemos e já ouvimos falar bem dele. Ouvimos falar bem dele. E são textos maravilhosos, né? A Bíblia toda, ela é maravilhosa. Nós estamos lendo a Bíblia, está lendo aí a Bíblia toda. Se não está, comece por onde você puder. A Bíblia tem textos maravilhosos, mensagens maravilhosas. E nós vamos ler esse texto de Mateus 14, de 22 até o versículo de número 33. É o episódio que eu quero destacar na vida de Pedro. Daqui a pouco vamos comentar um pouquinho sobre ele. Mateus 14, 22 a 33 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre a água. E os discípulos, ao verem andar sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Que Deus abençoe a leitura da palavra dele. O exercício na Bíblia é de nós lermos a Bíblia, lermos um episódio bíblico e, a partir deste episódio, observarmos o que ele pode nos dizer hoje, tá? Pegar um episódio, um fato concreto, e o que ele pode dizer a cada um de nós hoje. E aí fazemos então a aplicação, fazemos então algumas analogias, fazemos então algumas comparações. Daí que a gente não pode ler a Bíblia rapidinho. Daí que a gente não pode ler a Bíblia sem ter aquela disposição de meditar na palavra de Deus. Eu lembro que a irmã Edmeia estará conosco agora na primeira quarta-feira de agosto, numa quarta-feira missionária Edmeia, em agosto. Edmeia, pastor Israel, pastor Wander, pastor Carlos César Novaes, e tem mais uma quarta-feira que eu vou definir, vou falar para vocês. Mas eu lembro que uma ocasião a Edmeia falou o seguinte: pastor, um exercício bíblico de ler a Bíblia, bom, é o exercício assim: leia a Bíblia 5 minutos. 5 minutos você conversa com a Bíblia. E depois 5 minutos você ora. Então 5 minutos você lê o texto. Certo? Lê o texto. Depois que você lê o texto, você começa a perguntar: o que é isso aqui? Que negócio é esse? Né? Como é que é? Multidões apertava, ele despediu. Então aqui já tem um ato que Jesus já está fazendo o seguinte: forçando os discípulos a irem para o barco para despedir as multidões. O outro evangelho vai explicar isso, vai falar porque havia um clima de poder aclamar Jesus como sendo o grande rei, aquilo que até hoje os judeus esperam. No corpo apostólico, tinham aquelas pessoas que queriam Jesus dessa maneira. O Messias prometido ainda hoje, a compreensão judaica, é aquele que vem para poder reinar neste mundo, para poder então estabelecer um estado político. Jesus não veio nessa prerrogativa. Então, quando Jesus observou que já os discípulos estavam encantados com a proposta das multidões, ele começou a colocar as multidões no barco para poder então despedir. Uma coisa importante, gente, olha só, a igreja está no mundo, a igreja sou eu, a igreja é você. Nós temos
a nossa participação neste mundo, nós somos cidadãos desta pátria, então nós temos deveres aqui. É claro que nós temos direitos, nossos direitos nem sempre são cumpridos, nem sempre são estabelecidos. Por exemplo, todo mundo tem direito à saúde. Todo mundo tem direito à saúde. Mas quando alguém busca um sistema de saúde, conforme buscamos na semana passada, retrasada, para a irmã Fernanda, não encontramos a assistência devida lá no sistema de saúde. Acontece. Todo mundo tem direito à educação, mas nem todos vão ter uma educação de qualidade. As faculdades, as universidades, elas estão no seu âmbito maior com pessoas que poderiam pagar a faculdade, mas que lá não estão, mas que lá estão, porque aqueles que não podem pagar não tiveram uma educação suficiente para poder fazer uma prova do Enem e poder passar. Todo mundo tem direito, todo brasileiro tem direito à segurança, tem direito a ir e vir. Não tem tanto assim, porque a violência tem tirado e tem cerceado os nossos movimentos. Então, enfim, nós temos esta compreensão que somos cidadãos deste mundo, precisamos cumprir o nosso papel, precisamos reivindicar aquilo que é correto reivindicarmos, mas uma coisa importante, devemos deixar a igreja fora disso. Devemos deixar a igreja, enquanto corpo de Cristo, fora desse negócio, tá? Porque ali já havia essa tendência de poder misturar. Aí, bom, então quer dizer, mas nesse tempo estão querendo misturar, estão querendo... então, olha só, você vai ali já tendo essa compreensão. Outra coisa, nessa forma de conversar com o texto, diz que depois de despedir a multidão, Jesus subiu e foi orar. E Jesus orava? Ué, mas ele não era o Filho de Deus? Mas ele não era Deus? Então ele orava? Jesus orava. Então se Jesus orava, e eu não tenho orado, ou tenho que orar mais, eu preciso orar. Diz o texto que Jesus orou sozinho. Orar em público é bom, orar com outras pessoas é bom, mas tem aquele momento meu, devocional, aquele que eu vou conversar, está entendendo? Também diz o texto que os discípulos estavam no barco, e eles começaram a ser açoitados pela onda, porque o vento era contrário. Então aqui açoitados pela onda é o mar bravo. Tá? É o mar agitado. Você, não sei como é que você lida com essa situação, de poder, por exemplo, andar de avião. Falei uma ocasião aqui do Suassuna, que ele falava que não gostava de andar de avião. Tá? E tem gente também que tem dificuldade de poder andar de barco. Por exemplo, eu não tenho muita atração em fazer um cruzeiro. Não tenho muita atração em fazer um cruzeiro. Eu gosto da água, gosto do mar, mas na hora que diz, mas não balança. Não balança. Alguém aqui já fez cruzeiro? Já? Balança. Mas não balança, mas já vai aqui um pouquinho. E aí o que eu vejo às vezes que já vi na internet, lá no show, não é para mim. Não vou ficar, eu quero um lugar que eu possa me sentir ali que estou fixo, né? Então o mar estava bravo, estava agitado. O mar é assim, uma hora ele está para peixe, outra hora ele não está para peixe. Uma hora ele está calmo, outra hora ele está agitado. O mar é assim mesmo. Agora, eu não sei se foi ontem, que teve um naufrágio aqui no sul do país, eu acho que foram 8 pescadores no naufrágio, e conseguiram um reboque que fazia ali passava pelo local, conseguiu salvar 5 que estavam no bote, alguns ficaram lá. Imagina, gente. Imagina, vamos pensar em tragédia. Imagina, a gente está viajando, acontece alguma coisa, Titanic. Você tem que ficar ali boiando, esperando para alguém poder te socorrer. Tá ok? Então, dos 8, 5 foram socorridos, 3 a gente não tem ainda informação. Mas estava agitado. Aí a gente pode pensar o seguinte, que na nossa vida existe um mar. Há um mar dentro de nós e um mar que está nos circundando. Então, podemos falar do mar enquanto símbolo das nossas emoções. Você não fala assim, estou agitado? Não diz, hoje eu estou agitado. Né? Hoje eu estou agitado. Então, pode referenciar a agitação do mar. Ou então a gente não fala assim, o mar não está para peixe, o mar está... Quando você olha a situação,
Então você pode ver, poxa, o meu momento hoje não é agradável, eu estou com dificuldade em casa, eu estou doente, enfim, são situações adversas que agitam a vida. Agitam a vida. Diz também aqui o texto que o mar estava agitado porque o vento soprava ao contrário. Então imagina, você quer ir numa direção, você tem um alvo, você tem uma meta. A propósito, nós estamos no meado do ano. Deixe-me fazer uma pergunta. Quais são as suas metas para este ano? Quais as metas que você tem traçadas para 2023? Você tem metas? Você tem metas? Você sabe onde você quer chegar? Você tem um olhar à frente de onde você quer chegar? Olha, o tempo passa. Já passamos 6 meses desse ano. O que você tem a olhar para frente? Esta meta que você deve estabelecer, que nós devemos estabelecer, é para nortear o nosso caminho. E não para, conforme aqui o pastor Zeca colocou, muito bem colocado, de nos levar a angustiarmos na caminhada. Às vezes eu me percebo angustiado na caminhada. Quer estar aqui, eu vejo a meta lá e fico, não, a meta tem que ficar lá como referência. Mas ela não pode me angustiar, no sentido de que ter aquela sofreguidão para alcançar. Mas é importante ter meta. Ter meta na vida espiritual. Ter meta na vida espiritual. Lembra do que eu falei hoje pela manhã? Da igreja de Éfeso. Era uma igreja operante, uma igreja que trabalhava, tudo isso. Mas diz o texto, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixou o primeiro amor por quê? Perdeu o foco. Perdeu a meta. Nós temos que ter uma meta espiritual. Hebreus capítulo 12 fala, portanto, nós que estamos rodeados de uma nuvem de tão grande testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e façamos o quê? Corramos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então a nossa meta é Cristo. A Bíblia fala, Paulo fala até que alcancemos a estatura de Cristo. Então a nossa meta de podermos crescer é crescer na estatura de Cristo. A nossa meta é o Senhor Jesus. Agora, tem a meta e tem aquilo que conspira contra a meta. Você quer alcançar um objetivo, mas tem aquilo que conspira contra o objetivo. São ventos que sopram ao contrário. São ventos que sopram ao contrário. Não imagina que só estabeleceu a meta vai ser tudo fácil. Vai ser tudo assim, tranquilo, vai ser mamão com açúcar, não. Tem ventos que sopram ao contrário. Então quer dizer que isso se aplica à minha vida, tem ventos que sopram ao contrário. Diz que já era 4ª vigília da noite. Aí você vai falar, mas o que é 4ª vigília da noite? Como é que vou entender 4ª vigília da noite? Talvez aqui você precisaria buscar um comentário bíblico, né, para poder saber que o judeu divide a noite em 4 períodos. Tá ok? Então este período é o último período da noite, aquele momento da madrugada mesmo, aquele momento ali onde não tem ninguém. Hoje seria como você, vigília da noite, seria o que? 6? Meia-noite e 6. Meia-noite e 6. Então seria, por exemplo, quando tivesse 1h da manhã, nesse tempinho frio. As pessoas evitam andar à noite por conta, por vezes, da insegurança. E também, agora com frio, você está andando à noite e não tem ninguém. Já viu na rua assim? Já viu? Quando você anda e não tem ninguém, é desconfortável, não, gente? É desconfortável, porque até um gato que pula te dá um susto. Uma árvore que balança te dá um susto. Então, era essa perspectiva da dimensão da noite. Aí você pode levar o seguinte, mas a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite. Eu tenho passado um momento de noite na minha vida. Os irmãos, a gente vai conversando com o texto, tá? Mas diz o texto também que Jesus viu, ou seja, Jesus é aquele que ao tempo que estava orando, estava velando. Jesus é aquele que vela por nós, Jesus é aquele que nos acompanha, Jesus é aquele que nos olha. Eu posso me distanciar de Deus, mas Deus não se distancia de mim. Nós podemos nos distanciar dele, mas ele não se distancia. Ele nos olha, ele sabe, não é? Os momentos que passamos, os momentos que nós enfrentamos. E sempre que ele vê a necessidade,
ele vem ao nosso encontro. Observem bem, são 4 vigílias. A tempestade não começou na 4ª vigília. Ou talvez tenha começado, não sei. Mas vamos considerar que não tenha começado. O texto me leva a entender que eles estavam enfrentando há algum tempo. Jesus não veio imediatamente. Jesus veio no tempo em que eles estavam realmente ali, que era o momento nevrálgico da história. Às vezes, na nossa vida, a gente fala assim, mas cadê Deus que não vem? Ele não me responde. Ele vem na hora certa. Ele atua na hora certa, no momento certo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações. Amém, irmãos? Então, se você está aí achando que está demorando, aquieta teu coração. Porque Deus, Ele chega na hora certa. Ele não chega antes, não chega depois, não chega adiantado, não chega atrasado. Ele chega na hora certa. E ali, quando Ele chegou, chegou para solucionar o problema. E diz o texto que quando eles viram Jesus, primeira reação é um fantasma. Fantasma. Já não é de hoje que o homem crê em fantasma. Fantasma não é uma coisa de agora. Fantasma representa os nossos sustos. Fantasmas são as nossas criações mentais. Fantasmas são as nossas projeções de que, porque esse caroço é um câncer, que vai acabar com a minha vida. Fantasmas são aquelas questões, porque agora que eu tenho essa questão de desemprego, eu não vou conseguir pagar o aluguel. Fantasmas são criações da nossa mente. Aqui, o fantasma verdadeiramente era uma criação, porque Jesus estava ali, mas eles não reconheciam o Senhor Jesus. Isso significa dizer o quê? Que nos momentos nossos de aflição, nós não reconhecemos a Jesus. As emoções fazem parte da vida. Mas se nós somos levados pelas emoções, elas embotam o nosso olhar. Já percebeu que quando você está com muito medo, né, você toma atitudes que não são atitudes que deveriam ser tomadas? Já observou que quando você está com muita raiva, você fala o que não deveria falar? Já observou que quando você está muito mobilizado, você faz o que não deveria fazer? Emoção. As emoções estão dentro da gente. E nós precisamos entender esse componente que nós temos. Mas precisamos ter atenção para não permitirmos que as emoções embotem a nossa mente. Será que tem alguém aqui nesta noite que está embotado emocionalmente? Está chateado, rancoroso, né? Está deprimido, Será que tem alguém aqui que está embotado emocionalmente? Então você precisa aliviar essa emoção. Porque senão você não vai ter distinção para saber o que tem que ser feito. Aí observe então, Jesus fala, não temas, sou eu. Jesus, ele afirma a presença dele. Jesus se afirma para conosco, eu estou contigo, eu estou contigo. Esta expressão, não temas, há quem diga que ela aparece 366 vezes na Bíblia. Então a todo tempo eu estou contigo, de novo eu estou contigo, de novo eu estou contigo, a cada momento eu estou contigo. E eu gostaria que nesta noite, ao sairmos daqui, saíssemos com esta compreensão, Deus está comigo. Que amanhã, quando você chegar no trabalho, você tenha a compreensão que Deus está com você. Que quando você chegar na consulta que tem nesta semana, que tenha a compreensão que Deus está com você. Que quando tiver que chegar em casa, para poder encarar a realidade da casa, Deus está com você. Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo. Amém, irmãos? Põe a mão assim no peito. Põe assim, quem desejar. Diga assim, Deus está comigo. Mas, assim, feche os olhos para poder sentir mesmo. Deus está comigo. Deus está comigo. Isso te ajuda, te dá uma sensação, não dá uma coisa gostosa? De que Deus está ao nosso lado? Aí, então, o que acontece? Olha só, Pedro, e é em Pedro que eu quero aqui concentrar o que eu tenho para compartilhar com os irmãos. Olha só o que Pedro fala. Se for o Senhor mesmo, permitas que eu vá ter contigo. Se uma partícula condicional. Então Pedro está assim, será que é o Senhor mesmo? Se for o Senhor, então eu vou aí andar contigo. Já começa alguma coisa que é de uma ousadia na vida, gente. Nós temos que ter ousadia, nós temos que ser ousados, tá? Ousadia não é valentia. Ousadia não é valer na força do braço. A Bíblia fala, Hebreus fala, que nós devemos entrar com ousadia na presença de Deus. O que significa isso?
que a gente vai entrar metendo o pé na porta, que a gente vai entrar, a tua promessa diz, a tua palavra diz. Então seria contradição, porque fala que tem que ter contrição no coração. A ousadia é a convicção de que você tem, de que ao falar, de que ao pedir, você está sendo atendido. Amém? Ousadia de poder colocar este sonho perante Deus, entendendo que ele, muito embora pareça ser muito grande para você, ele é muito pequeno para Deus. Tá ok? Ousadia para sonhar alto, ousadia, sabe, para poder pedir, e pedir com convicção. Tantas orações, não vou falar das suas, das minhas orações, são feitas por vezes sem ousadia. São feitas naquela perspectiva de que eu faço, mas ali se vier tá bom, se não vier tá bom. Então é conversa jogada fora. Agora, temos que ter ousadia, mas uma ousadia calcada, alicerçada num fundamento de fé. Num fundamento de fé. Não é peito aberto. Não é peito aberto, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro fala, se o Senhor, se for realmente o Senhor, então, permitas que eu vá ter contigo. Ousadia, eu vou andar sobre as águas. Falta de fundamento, se for o Senhor. Tá? Então ele parte dessa conjunção, se for o Senhor. O que acontece? Bom, vou parar aqui um pouquinho para falar sobre Pedro. Pedro é um personagem icônico na Bíblia. Pedro é um personagem que eu acho que se ele estivesse no nosso meio hoje, ele sofreria no nosso meio muita discriminação, né? Porque Pedro ele se apresentava. Não é a primeira vez aqui, ou não é uma única vez nos relatos dos evangelhos, em que Pedro ele se apresenta e faz alguma coisa que vacila. Por exemplo, agora, ele fala, se for o Senhor, já começa mal, tá ok? Mas assim que nós começamos, nós estamos conversando com a Bíblia. Quantas vezes nós assim começamos também? Aí ele vai no rompante para poder andar. Diz o texto que ele tem algumas traduções. Diz um texto que ele vai em direção a Jesus, uma tradução, e tem uma outra tradução que eu li que fala que ele foi até Jesus. E em direção a Jesus é uma coisa, e até Jesus é outra coisa, certo? Então eu vou até o pastor Zeca. O que é isso? Eu chego onde ele está. Eu vou em direção ao pastor Zeca, não necessariamente eu chego onde ele está. Então, a que distância Jesus estava do barco? A que distância? Estava ali do ladinho, meio metro, 1 metro, 2 metros. Não poderia estar muito distante, porque era noite e se perderia no escuro. Mas talvez não estivesse tão perto, porque se estivesse tão perto, não seria confundido com um fantasma. Então Jesus, certo? Há uma distância e Pedro fala, deixa-me ter contigo. Deixa-me ir até o Senhor. Se a gente entende então que o texto, eu não fui examinar, não sou bom no grego, para poder falar que até, o sentido aí é até, chegar até Jesus, ele andou o quê? Sobre as águas, meio metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Isso é muito simples aqui. Aqui andar, 1 metro, aqui andar para lá, 2 metros, tranquilo, mas meio metro nas águas. Sabe que o tamanho de uma passada é de aproximadamente 82 centímetros. Então, dar uma passada é aproximadamente 82 centímetros. Às vezes, quando se falta a fita lá para poder medir, o trem fala assim, quantos metros tem aqui? Então faz assim, 1, 2, então aproximadamente 82 centímetros. Sabe o que é uma passada de 82 centímetros sobre a água? Para poder dar uma passada tem que ter um pé firme. Então sabe o que é firmar aqui e dar aqui? Pois bem, Pedro ele é ousado, ele vai. Nós precisamos ser ousados. Você tem que ser ousado. Você tem que sonhar grande. Você tem que olhar para frente. Você tem que ver o que Deus tem o melhor para você. Mas tem que estar calcado num fundamento de fé. E aí lembro da mensagem do pastor Gilton, no domingo passado pela manhã, que ele falou da casa, do fundamento. Tem que estar calcado num fundamento de fé. Porque se não tiver no fundamento de fé, não vai dar certo. Aí Pedro vai, ele anda, e aí daqui a pouco, não sei lá a distância, mas ele afunda.
e ele grita e Jesus o socorre. Jesus estende a mão. Imagina a cena. Quando você quer socorrer alguém que caiu, você tem que estar firme, não é verdade? Senão, o que acontece? Você cai junto com a pessoa, tá? Então, para você socorrer alguém, você tem que estar firme, para poder servir de base. Só que só que a base é a água. Jesus está sobre as águas. Então, já é algo, sem dúvida alguma, da ordem de um milagre, está sobre as águas. Pedro está afundando, ele estende a mão e Jesus se apoia no que é líquido e pega e traz Pedro de volta. Sabe o que isso significa? Que aquilo que te abala, não abala o Senhor Jesus. Que aquilo que te traga, não traga o Senhor Jesus. Que aquilo que está fazendo você afundar, não afunda o Senhor Jesus. O Senhor é aquele que é a nossa fortaleza. Ele é o monte de Sião, e aquele que nele está não se abala, mas permanece para sempre, aleluia. É desta ordem, é desta maneira. Jesus, então, toma Pedro pelas mãos e o coloca no barco, e diz o texto, que quando eles entram no barco, o vento cessa. Poderia ter cessado antes, mas é quando entra no barco. Entrar no barco, poderíamos falar, entrar na comunhão, entrar na presença, entrar no descanso. É neste momento em que nós entramos e nos colocamos perante Deus, que passa. E aí Jesus fala para Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Chamou a atenção dele? É uma lição que deu para ele? Tantas vezes eu já li esse texto e vendo dessa prerrogativa é uma lição. Mas Jesus é Jesus, gente. Jesus não tripudia em cima da nossa falta de fé. Então eu comecei a ver que pode ser de uma outra forma. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou seja, você não precisava passar por isso. Se você continuasse olhando para mim, você não precisava ter esse susto todo. Se você continuasse confiando em mim, você não precisava ter esse desespero todo. Em quantas ocasiões na nossa vida nós nos desesperamos, meus amados irmãos, nós nos agitamos sem necessidade alguma. Eu tenho 62 anos de vida, já passei por muitas coisas na vida, e tenho claro em minha mente que outras virão. Não estou chamando, mas tenho claro, porque a vida é assim. O fato é que eu olho para trás e vejo, Deus já me deu livramento disso, Deus já me deu livramento daquilo. Irmão, teve uma vez que, de tantos livramentos, mas vamos falar desse. Eu era pastor na Filha de Sião e fomos fazer uma programação na Praça do Terço, lá dentro da Nova Brasília. Eu tinha um Fusquinha azul, eu tive alguns carros marcantes, a Brasília amarela, o meu Fusca azul, tá? E um Corcel, com a porta batida, volantinho de Fórmula 1 e rodinha de tala larga, tá? Então, aquilo... Aí estava eu, Simone e na época Larissa. Naquela ocasião eu só andava de terno e gravata. E eu fui para a comunidade, no meu Fusquinha azul, de terno e gravata. Quando o carro entra para ir para dentro da comunidade, então já vem algumas pessoas com aquele armamento, mas vem assim em cima. Aí eu falo assim, calma meu amigo, eu sou o pastor. Naquele tempo, eu não sei hoje, mas naquele tempo, não, desculpa, pode passar, a gente passava. Da outra vez eu socorri um cara, já contei para vocês, na hora de sair também da favela, a minha filha operou, Larissa apareceu com febre, nossa filha, é o mal-estar, mas daqui a pouco Larissa é operada às pressas, eu fico desesperado, está aí, graças a Deus. Enfim, quantas coisas já aconteceram na minha vida, que deveriam servir e que precisam servir para mim de demonstração que Deus me trouxe até aqui. Deus me protegeu, Deus me livrou, Deus me sustentou. E o mesmo Deus que me trouxe até aqui, me conduzirá daqui para frente. Amém? Você também. Você tem muita história. Você já passou por muitas coisas. Já enfrentou muitas situações. Nós receberemos aqui na igreja, eu acho que no último domingo de julho, a irmã Raquel. Eu acho que é isso. Os jovens em especial conhecem a Raquel.
Raquel é uma baiana, né? O esposo dela a gente chamava carinhosamente de baiano, muito brincalhão. A Raquel vem lá da Bahia com uma bolsa de incentivo do governo. A Raquel vem aqui para o Rio de Janeiro para poder fazer o mestrado. A Raquel, com muita dificuldade, quem conviveu com ele sabe, fez o mestrado. Depois a Raquel consegue dar continuidade, vai para o doutorado. Avança, vai para o doutorado. Depois a Raquel consegue avançar para o pós-doutorado. E a Raquel é uma sumidade de inteligência. É uma sumidade. Eu comecei a pesquisar, né, porque assim, de querer escrever alguma coisa, sobre singularidade. Singularidade. O que é singularidade? Singularidade é uma palavra que ela vem da matemática, ela vem da física e ela se aplica à nossa realidade. Mas o que acontece? Na física ou na astrofísica, singularidade é da ordem de uma estrela muito grande que explode, certo? E em explodindo ela abre ali como se fosse um buraco negro, que suga toda aquela massa que ela tem, tudo vai de uma maneira muito condensada, e vai chegar lá no meio, não sei o que eu posso falar assim, mas onde há uma quebra da relação espaço-tempo. Na singularidade não tem relação espaço-tempo. Dá para compreender isso? Isso aí é que Einstein já formulou lá. Agora, na minha viagem, a gente fala assim, como é que pode que quando Jesus voltar, o mar vai dar seus mortos, não sei o que, aquela coisa toda? Singularidade. Singularidade. É um lugar inexplicável onde não tem contagem de tempo. Ah, mas e o céu? No céu não tem calendário. Porque se tiver calendário no céu vai ser um inferno. Se tiver calendário no céu tem que pagar a conta amanhã. Amanhã eu tenho que fazer isso. Então como é que é esse tempo? É dilatado, eterno, é singular. É um tempo mais de qualidade do que um tempo que a gente pensa esticado. Então Raquel, ela viaja nessa área. O que eu quero dizer é o seguinte, olha como é que Deus ajudou Raquel, trouxe Raquel, tem abençoado. Olha como é que Deus tem te abençoado. E aí é o convite para nós colocarmos a nossa confiança em Deus, gente. Garotada, colocar a confiança em Deus, olhar para o Senhor Jesus, olhar para frente. Sabe, dentro de tantas coisas que acontecem, nós temos uma perspectiva boa, positiva. Eu estava lendo um texto em que o autor falava assim, imagina uma pessoa que tenha nascido no ano de 1900. E aí, quando chega no ano de 1914, ela se depara com a Primeira Guerra Mundial. Então, começa a ver aquelas atrocidades, não sei quantos milhões de pessoas mortas. Tá? O avião que tinha sido inventado por Santos Dumont já começa a ser uma máquina de guerra. Aí, imagina que um pouco mais à frente, essa pessoa no mundo se depara com a Revolução Russa, comunismo, que matou milhões de pessoas, e ainda mata, milhões, no mundo. Tá? E aí, passa mais 10 anos, ela vai se deparar. Ela está então, em 1930, ela está com 30 anos, ela agora se vê frente à Grande Depressão Mundial. Imagina se fosse comigo, com você, passando nisso. A Grande Depressão, aquela coisa complicada. Aí quando chega em 1940, tá? Ela então está com 40 anos, vem a Segunda Grande Guerra Mundial. E ela se depara com isso. E aí o autor desse texto vai falar, pois essa pessoa passou por todas essas fases na vida e construiu a vida. E agora vocês vêm falar que por conta do que nós estamos vivendo, que tem tanta frustração porque está tão ruim, não se sabe o que é tão ruim. Graças a Deus que nós não temos visto uma grande guerra, e que não venha, muito embora aí existam os rumores dela. Então, observem bem vocês como que Deus dá a capacidade para poder ir vencendo, para poder ir superando, para poder ir caminhando. Dessa maneira, quando Jesus falou para Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Não estava chamando a atenção dele.
Não estava falando para ele voltar para a escola dominical. Não estava falando para ele poder orar no caroço de milho. Estava falando para ele o seguinte: se você não tivesse duvidado, Pedro, você não tinha passado por esse sufoco, cara. Você não tinha passado por esse aperto. Você precisa confiar em mim para ter uma qualidade melhor de vida, entende, irmão? Compreende? Nós precisamos confiar no Senhor para podermos usufruir da paz que excede a todo entendimento. Nós precisamos confiar no Senhor para podermos ter mais alegria. Nós precisamos confiar no Senhor para termos mais esperança. Nós precisamos confiar no Senhor para termos mais forças para lutar, seja com o que for que tiver que lutar. É isso que eu entendo. Agora, Pedro, então, se fosse hoje, seria uma pessoa que seria muito, digamos assim, você é um vacilão. Foi andar sobre as águas, o papelão que você fez. Da outra vez, falou que não ia deixar o Senhor Jesus, mas quando apertou, foi o primeiro a escapulir. Da outra vez, agiu como corajoso, tirou a espada e cortou a orelha do soldado romano, mas na hora que a mulher falou, você estava com ele, ele falou, não, eu não. Você é um vacilão, Pedro. Você só sabe pagar mico, cara. Você tem uma expressão de fé que, olha, não vem para cá para querer ser exemplo. Mas nós estamos conversando com a Bíblia. Eu sou vacilão. Você também. Nós vacilamos. Quando nós não nos apropriamos da palavra. Nós vacilamos e pagamos mico. Não é? Se é que alguém paga mico para Deus, porque Deus sabe o que nós somos. Ele conhece a nossa estrutura. Quando nós nos portamos de uma maneira hoje e nos portamos de uma outra maneira amanhã. Quando hoje a gente está muito corajoso e amanhã nós estamos muito fragilizados. Quando hoje estamos com muita fé e amanhã está incrédulo. Então nós temos essa perspectiva e o convite do Senhor Jesus é: meu filho, por que você duvidou? Confie em mim. Confie em mim. Deixa comigo o negócio. Você não pode acalmar o mar, mas eu posso. Você não pode agir dessa maneira de sustentar alguém, mas eu posso. Meu filho, deixa comigo. Descansa em mim, confia em mim, entrega a tua vida a mim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deleita-te também no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Irmãos, aquilo que nos abala, não abala Deus. Aquilo que nos assusta, não assusta Deus. Aquilo que nos desespera, não desespera Deus. Daí então o convite para que nós possamos confiar nele, para que nós possamos entregar a nossa vida a ele, para que nós possamos caminhar nessa perspectiva de fé. Não é dessa fé que faz força, não é dessa fé que faz força para sair, não é dessa fé que faz força para se expressar, mas dessa fé sincera no coração, dessa fé natural, dessa fé bonita que você tem no coração. Eu me arrisco a dizer que até a pessoa incrédula, ela tem uma perspectiva de fé, só que ela não usa isso. Só que ao não reconhecer o Senhor Jesus, ela não está colocando esta fé em ação. Eu te desafio nesta noite, irmão, a que você, possa então agir desta forma. O que te abala? O que está te abalando? Não abala Deus. O que te descontrola? Não descontrola Deus. O que te desassossega? Não desassossega Deus. Deus é aquele que está ao nosso lado. Está aqui. É o Emanuel. É o Deus conosco. Para nos abençoar. Para nos sustentar. É isso. Então quer dizer que a vida pode ser comparada a uma travessia de um mar? É. Nessa travessia tem momentos de agitação? Tem. Então eu estou num momento assim? Pode ser. Então que no momento assim eu devo colocar minha confiança em Deus? É. Então que eu devo sonhar? É. Então que eu devo olhar e ver que Deus tem feito comigo? É. Então eu tenho que saber que Deus me sustenta? É. É desta maneira, dessa perspectiva. Que o Espírito Santo de Deus possa então pegar esta palavra e mexer com você lá dentro do teu coração. Para que você, dentro dessa perspectiva, você possa viver nesta dimensão. Você já pode ter vacilado algumas vezes. Pedro, algumas vezes. Mas quem foi Pedro? Quem foi Pedro? Se fosse um julgamento humano, Pedro nunca teria sido o grande líder da igreja.
Nunca teria sido. Esse cara é muito inconstante. Esse cara é muito arrogante. Esse cara é muito presunçoso. Não, ele não. Mas olha, Deus usou a vida de Pedro, assim como Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Não por aquilo que nós demonstramos de força, mas por aquilo que está dentro do nosso coração. Lembra de manhã? Que Deus olha para o coração? Lembra da mensagem do fogo estranho? Que estranha tudo aquilo que a gente quer maquiar perante Deus? E que Deus olha para o nosso coração? Deus quer ver a sinceridade do seu coração. E quando Deus vê a sinceridade do seu coração, e quando Ele vê a fé do teu coração, você apazigua a tua alma, porque você vai conseguir, porque você vai vencer, porque você vai avançar, porque você vai caminhar por esse mar bravio, porque você vai chegar ao seu destino. Um dia, pela fé, todos nós estaremos nos braços do Pai, no grande porto celestial. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Coloque sua vida perante Ele. O que desta palavra vem e fala ao seu coração nesta noite? De que modo você tem andado? De que modo você tem estado? Emocionalmente, como é que você está? Você tem visto fantasmas? Está se assustando por conta dos fantasmas? Jesus nesta noite diz para todos nós aqui, e se aplica a realidade para cada um, que Deus conhece a realidade de cada um. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele não está falando para você que você é um crente meia tigela. Ele não está falando para você que com tanto tempo de vida cristã você não aprendeu. Ele está dizendo para você que se você confiar nele, você terá a melhor qualidade de vida, porque ele é aquele que vai te ajudar. Eu quero orar com o irmão, eu quero orar com a irmã, eu quero orar com você que está se sentindo fragilizado, agitado, cansado, culpado. Eu nunca aprendo, eu nunca faço certo. Eu quero orar com você que carece de renovo espiritual. Eu quero orar com você que tem metas, mas que tem, quem sabe, desistido de suas metas. Eu quero orar com você que não tem estabelecido metas, porque tem medo de se frustrar, tem medo de não alcançar. E aí você fica nessa angústia. Quero orar com você. Eu quero convidar você para que venha aqui à frente, se você quer que eu ore com você. Vamos ficar em pé, irmãos. Quem quiser vir aqui para nós encerrarmos orando, sai desse lugar, vem aqui à frente. Eu careço de paz, de calma, de renovo, de sustento. Pode vir, todos os irmãos, quem quiser vir. Vem cá Luiz, fica aqui do meu lado. Pode vir para nós orarmos juntos. Seja o que estiver passando na tua vida, o que estiver acontecendo com você, pode vir, nós vamos orar juntos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém que queira vir? Vem cá, minha querida. Vem, irmã Matilde. Tem mais alguém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, ó Deus, nós dependemos do Senhor. Ó Deus, por vezes nós achamos verdadeiramente que não vai dar certo. Em algumas ocasiões achamos que é o fim mesmo. Mas o Senhor nos surpreende, andando sobre as águas, vem ao nosso encontro, nos concede uma oportunidade de ressignificar a nossa fé. Ó Pai, nos alerta para podermos caminhar dependendo do Senhor. O Senhor nos acolhe em nossas fraquezas, nas nossas oscilações. E ó Pai, nos convida a vivermos nessa perspectiva de fé,
de tranquilidade no Senhor, na fé que confere a paz que excede a todo entendimento, na fé, ó Pai, que faz com que possamos olhar para frente, olharmos para o gigante e falarmos para ele: eu vou a Ti, no nome do Senhor dos Exércitos. E temos a convicção, ó Pai, que o Senhor é quem derruba o gigante, porque Jesus morreu na cruz e derrubou o nosso principal inimigo, derrotou o nosso principal inimigo. Então é nessa perspectiva, e é nessa perspectiva que estes irmãos aqui à frente estão, e sobre eles, ó Pai, nós clamamos a Tua graça, sobre eles nós clamamos a Tua unção, sobre eles, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, a Tua direção. Acalma, ó Pai, este coração, ó Deus, confere a paz que excede a todo entendimento, mas, ó Pai, que haja uma disposição de poder, ó Deus, renovar compromisso contigo. Se porventura tem um pensamento: mais uma vez eu errei, mais uma vez eu me equivoquei, mais uma vez, e fica aquela vergonha, ó Deus, que o Senhor trabalhe no coração para tirar esse sentimento, porque quantas vezes Pedro agiu de maneira, ó Pai, que podemos falar humanamente, falando vergonhosa, mas o Senhor restabeleceu este homem. Ó Deus, restabeleça essas vidas aqui, restabeleça a minha vida, a vida de cada um de nós. Ó Deus, o Senhor olha para a sinceridade do nosso coração, e não para aquilo que são as prerrogativas do que nós sabemos, dos títulos que podemos vir a ter, do dinheiro que podemos vir a ter. O Senhor olha para o nosso coração. Ó Deus, abençoa cada um aqui, ó Pai, dê a Tua graça, a Tua unção, abençoa na família, abençoa nos relacionamentos, ó Pai, ajuda, Senhor Jesus, renova, ó Pai, pela Tua graça, o ânimo, o vigor, a disposição, que a Tua palavra, ó Pai, possa assim borbulhar nos nossos corações durante esta noite, durante esta semana, para que nós possamos, ó Pai, caminhar olhando para o Senhor, confiados no Senhor, dependentes do Senhor. Pode estar agitado, o mar pode estar agitado, a situação pode estar difícil, mas o Senhor está ao nosso lado. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.